Sejam bem-vindos ao episódio número 58 do Quatro Cantos do Mundo. Hoje connosco um antigo atacante que já pendurou as botas, neste momento é treinador, Hélio Martins. Hélio, antes de começarmos com a nossa entrevista, deixo-te o meu agradecimento. É mesmo um gosto para mim teres aqui no Quatro Cantos do Mundo. Só eu é que tenho que agradecer, Diogo, pelo teu excelente trabalho, tens vindo a presenciar-nos e agradeço imenso por estar a colaborar também para este teu projeto e principalmente para o 00, que é um site que nós, jogadores e treinadores, acompanhamos muito. Olha, antes de começarmos com a entrevista propriamente dita, eu acho que é importante fazermos aqui, apresentar o teu currículo internacional, que é um bocadinho isso que nos traz cá. Tu és produto da formação do Machico, jogaste tanto no Machico como no União da Madeira e entre outros clubes aqui em Portugal, mas no estrangeiro passaste pelo Chipre ao serviço do Doxa, no caso em 2010, 2011, na primeira metade da temporada. De 2012 a 2014 estiveste na Bulgária ao serviço do Beroe. 2016 no Líbano ao serviço do AK Alay, e agora eu vou pedir aqui a tua ajuda. Tentámos perguntar em off, mas é melhor perguntar-te. Na Indonésia representaste 2 clubes, portanto, força. Sim, fui 2 clubes no PSTNI, Primeira Liga, jogava para a tropa, e no ano seguinte fui jogar para a polícia. Há muito essa tradição lá na Indonésia, são clubes bem estruturados, bem organizados e na Primeira Liga muito competitiva, que fui o bem Ankara. Na altura até joguei com o Paulo Sérgio, ou seja, o Paulo Sérgio é que jogou comigo. Hélio, antes de olharmos para a tua carreira internacional, gostava só de olhar aqui um bocadinho rapidamente para esta vertente de treinador também. No ano passado o Machico conseguiu a permanência na reta final do campeonato e este ano 3 jogos, 3 vitórias. Que balanço é que fazes deste início de temporada 25-26? É uma equipa nova, saiu na altura, houve muito protesto, que é normal, muitos jogadores que saíram, tivemos que nos reforçar, foram 16, 17 jogadores que saíram, entraram 9 mais jogadores de cá, mas eu acho que o balanço fala por si só, porque tem sido positivo, temos um grupo fantástico, a malta com motivação a querer trabalhar, e assim, quando assim é, as coisas tornam-se muito mais fáceis para apresentar o nosso trabalho como equipa técnica. Deixa-me recuar aqui até 2018, uma entrevista que tu deste ao sindicato, e há uma parte em que dizes: ser treinador não faz o meu género, a vida de treinador é um pouco injusta. Pergunto, o que é que mudou dessa altura para agora? Já me estás a deixar transpirar. Mas por acaso é verdade, porque eu não queria, quando deixasse a carreira de jogador, disse-me para mim mesmo, e disse à família, disse aos treinadores, disse aos jogadores: deixe-me livre ser treinador. Hoje em dia estou no papel de treinador. E muito pela força do mestre Leonardo Jardim, que insistia que eu fosse treinador, que era para trabalhar com ele. Na altura tirei, então chamou-me e fui que acontecer. Tirei o curso de nível de treinador. A ideia até era, acho que era para ingressar como analista, mas entretanto um sobrinho dele tirou uma estrada em desporto e foi para analista, e então eu estou a fazer o meu caminho, porque é natural. Mas a ideia surgiu sempre daí. Uma pessoa com o estatuto como Leonardo Jardim, com um bom estatuto, uma boa visão, chamar-me e falar pessoalmente comigo sobre essa hipótese e que eu tinha essa capacidade. Fui para casa, pensei, andei uns meses a pensar e, por que não, arriscar. Partido mesmo contigo, quando tirei o curso de nível 2, até ia no modo esportivo, nem sequer fui mesmo na expectativa, vamos ver o que é que vai acontecer. Fui aí que depois comecei, aquele bichinho que está dentro do jogador começou a ativar como treinador, e aí fui começando a me agarrar às ideias, ao conhecimento que eu já tinha, a experiência que eu já tinha como jogador, e então usar o útil ao agradável e começar a pôr a ferramenta a trabalhar. Foi o que aconteceu. E aqui estamos. Exatamente. Olha, falámos também em off, tu és produto da formação do Machico, jogaste vários anos no clube enquanto sénior. Pergunto, qual é a sensação de agora representares o teu clube de coração no papel de treinador, ou seja, ter feito esta transição?
É um orgulho enorme estar a representar o clube da formação, que comecei com 7 anos, o clube que me fez crescer como jogador e fez crescer também como homem e como pai. É importante, porque o futebol não é só, hoje em dia na formação, não é só formar jogadores, mas sim formar homens, primeiro que tudo, formar pessoas para a sociedade, e isso tornou-me um homem que aqui sou, que aqui estou, e acho que tem sido um orgulho enorme de ver o clube crescer desde que a minha chegada como treinador, estes 4 anos. Eu vou para a 4ª época, e também não é fácil ter um treinador muito tempo num clube, e graças a Deus nós conseguimos. Quando eu peguei em janeiro, na primeira época, estava como adjunto João Manuel Pinto, como treinador adjunto. Entretanto, o Mr. João Manuel Pinto quis abandonar em dezembro. Eu aproveitei, o presidente Raul Miranda convidou-me para ser o treinador principal. Não, nem estava à espera, nem pressa eu tinha para assumir um cargo de treinador. Tinha sido adjunto do Tulipa no Sub-23 do Marítimo, o Mr. Tulipa. Vim nessa época para Mexique, então comecei a meia época, o meu primeiro jogo contra o Beira-Mar. Empatamos lá 3-3 e a partir daí assumi o comando de Mexique e ficamos a 4 pontos da descida num campeonato de Série B competitivo, muito competitivo, em que 14 equipas desciam, 6 equipas, 5 equipas, perdão. 6 equipas, nessa época era 6, agora que são 5. Certo. Foi muito difícil para nós, mas mesmo assim consegui fazer o dobro dos pontos do Mr. João Manuel Pinto, mas não consegui garantir a permanência. E na última jornada eu disse mesmo, para quem tem registro para a Retapa Madeira, eu disse: mais vale dar um passo atrás e dar 2 à frente de que estarmos aqui a sofrer e estarmos aqui a criar expectativas. E foi o que aconteceu. Nós descemos, damos um passo atrás, fomos campeões na divisão de honra, 35 anos depois, mas Chico é campeão, sobe ao Campeonato de Portugal. Fizemos uma época, começamos mal devido à situação das alterações dos jogos, isso atrasou o nosso crescimento e andamento e capacidade física dos jogadores. Tivemos 3 ou 4 jogos alterados logo na fase inicial, em que a nossa equipa olhava para cima e já havia equipas com 10, 12 pontos. Tivemos até a 4ª jornada sem fazer um gol, mas eu disse sempre aos meus jogadores para acreditarem que o futebol não é como começa, mas sim como acaba. E nós, na última jornada, garantimos a manutenção. E é bom também salientar que nós, desde a época passada até agora, já não perdemos a mais de 8 jornadas. E nós temos vindo a fazer um bom trabalho, equipa técnica. Mas Chico tem, é como o antigo Beira-Mar, quando havia o Mário Duarte antigo, em que os adeptos enchiam o estádio. Quando mudou o estádio para cima do Mário Duarte, aconteceu como o Machico. Machico também teve uma transformação enorme, em que perde o campo e fazem um campo lá em cima, em que essa transição de adepto para assistir aos jogos foi escassa, acabou por se perder a mística mexiqueira. E neste momento acho que a gente tem feito um trabalho excepcional em que estamos a fazer, além de estarmos a fazer um 3 em 1, que é trazer a formação connosco, muitos miúdos. Hoje em dia México tem uma formação enorme, em que lança muito bons jogadores. Temos agora o exemplo do Afonso Vieira, que foi para o Porto, um miúdo com 16 anos, fez formação em México e depois foi para o Marítimo. Temos a situação do Nélio também, um miúdo que tem contrato com o Marítimo da Primeira Liga e está a jogar no Sub-23. E a Júnior também. Acho que o México sempre foi uma equipa bem calçada em termos de formação, uma equipa que sempre lançou muitos jogadores. Neste momento, depois deste crescimento, estamos a usar a formação. A massa associativa está toda a regressar, está toda a apoiá-lo, seja isso para quem acompanha até fora de portas no continente. Vai muita gente a assistir aos jogos, muita gente a apoiar México, seja em casa, seja fora, e México tem vindo a crescer imenso e espero contribuir e cada vez mais para esse crescimento, e um dia também lançar a minha carreira como treinador, que isso é o meu objetivo, chegar à Primeira Liga. Olhando agora um bocadinho para a carreira do jogador, e para estas aventuras todas que tiveste, gostava de perguntar: sentes que a mudança, neste caso,
do Machico para o Chaves, ou seja, da Ilha da Madeira para o continente, foi já um treino importante para aquilo que viria a ser a tua carreira, ou seja, foi uma boa primeira experiência de sair da tua zona de conforto para depois realmente expandir os horizontes? Foi. Eu também tenho uma situação para explicar antes, porque quando saio de Machico para Chaves, vou emprestado ao Chaves, e já saio tarde, com 22 anos. Já saio muito tarde. E tive duas situações boas para ir. Que era, primeiro não sabia. Foi a situação do Benfica B. Tive que ir para o Benfica, só que o Benfica, entretanto, chega à meia época, acaba. A equipa B do Benfica acaba. E acabei por bater na barra. E outra situação foi seleção de Toulon, em que isso é público, e se tu conseguires recolher essas informações, tu vais ver que é verdade, em que a Federação manda-me um programa, porque eu fui o melhor jogador do torneio entre seleções aqui na Madeira. Na altura o Cristóvão até preferiu jogar guarda-redes, jogar connosco na nossa seleção da Madeira em vez de jogar na seleção de Portugal. Em sou o melhor jogador do torneio, eles mandam um programa e eu estava pré-selecionado para Toulon. Chega a hora da convocatória, se já estás pré-selecionado não precisavas de praticamente ir ao jogo, estranho, em que há um comunicado e diz que não vou à seleção de Toulon porque eu estava num clube inferior aos outros. Fiquei magoado, fiquei muito triste, porque isso não é desculpa, porque eu não me selecionei, quem me selecionou foram eles, e desde aí fiquei de fora e não fui à seleção de Toulon. E isso parece que não, prendeu ligeiramente o crescimento. E quando digo que prendeu o crescimento, é que saí tarde. Certo. Mas mesmo assim, sempre fui um jogador que não me deitei toalha ao chão e sempre trabalhei para chegar onde cheguei. E graças a Deus fui para os Chaves, uma boa escolha, em que o Leonardo apostou em mim, no meu talento, e acabamos sem por vingar, porque subimos os Chaves da segunda B à segunda liga. Mas antes de subir os Chaves à segunda liga, eu tinha subido Machico da terceira divisão à segunda B, como jogador. Certo. A jogar contra o Benfica. Lembro perfeitamente quando a minha estreia foi contra o Benfica cá em casa, em que o Zé Vítor estava com gripe e o mestre disse: vá jogar, nem me deu instruções, não me disse nada, diverte, fiz o que aconteceu. E lembro-me esta história que é impressionante. Nesse dia, o Socota chegou de táxi, não veio junto com a equipa, estava chateado com o Benfica. Chegou de táxi e fui o único. Estamos a falar João Coimbra, Hélio Roque, Hélio Pinto, sabes que esteve no Apoel, acho que é Hélio Pinto. Sim. Grande equipa, excelente Aliás, equipa. esta camisola é do Hélio Pinto. Do Hélio Pinto, então ele jogou contra mim. Na altura, eu joguei com o Hélio Pinto, depois apanhei no Doxa, Apoel. E eu apanhei essa grande, excelente equipa cá. E nós, como temos muitos machiqueiros que são do Benfica, o campo encheu para ver o Benfica a jogar. Em que em 10 minutos mandei uma bola barra para a direita e estava toda a gente a torcer já por Machico e não pelo Benfica. Resumo da história, ganhamos o jogo 1-0 em casa ao Benfica. Entretanto, o Benfica foi a minha estreia, e foi aí que o Benfica andou sempre de olho em mim e não aparece no 0-0, mas eu na primeira volta já levava 6 golos, já era o melhor marcador a nível nacional, e foi aí que o Benfica queria me levar em janeiro, e só que entretanto acabou o Benfica nesse ano, a meio da época, e bateu na barra novamente. Mas o Leonardo já me conhecia, porque o Leonardo era treinador da Camacha, e o seu adjunto António Vieira, que era o meu treinador de Machico, fui trabalhar com o Leonardo para Chaves. E então aí cai esse cruzamento, então levam-me para os Chaves. E cheguei lá, primeiro jogo contra o Mirandela, nunca me esqueço, eu e o Clemente na frente, num 3-5-2, marquei o gol da vitória, em que na segunda jornada em casa, passo para a aula e deste-se a ponta de lança, fiquei com uma azeia do caraças, o gajo metendo com a aula a fazer o corredor, e eu fiquei, então marquei o gol, dei a vitória, agora passo de ponta de lança para a aula. E então passei a jogar, a fazer o corredor, Danilo no outro lado e o Clemente e Gilmar na frente. Era esse, aí subimos os Chaves à segunda B. Hélio, Chaves, de seguida a Beira-Mar, e chega então a primeira experiência no estrangeiro. Pergunto-te
como é que surge esta hipótese do Chipre, do Doxa, isto numa altura em que muitos jogadores portugueses trocavam Portugal pelo Chipre, não é verdade? Claro. A situação foi o seguinte: nós tínhamos ido para eu tinha ido para o Beira-Mar, logo soube o Chaves, o Leonardo vai para o Beira-Mar. Gostou do meu trabalho, leva-me para o Beira-Mar. Cheguei ao Beira-Mar, ninguém me conhecia, miúdo. Cheguei ao Beira-Mar do Campeonato de Portugal para uma segunda liga, não era fácil. Lembro-me perfeitamente também, houve um entrave em que Mexico já pedia dinheiro, não joguei o primeiro jogo da taça, salvo erro. Entretanto, o Ministro Leonardo ligou para a direção e conseguiram então ceder uma passe para que eu pudesse jogar. Só que, entretanto, nós somos campeões nacionais, fui o jogador de revelação nesse ano, até marquei bons gols. Até fui o segundo melhor marcador do Beira-Mar. Porque, coincidência, o Arthur foi o melhor marcador, mas o Arthur marcava os penaltis. Eu não marcava penaltis. Eu até brinco com ele sobre essa situação. Só que, entretanto, o Beira-Mar estava a fazer uma equipa para a Primeira Liga e toda a gente estava a contar comigo. Entretanto, o Mr. Vieira disse-me: olha, o valor é este, não podemos pagar mais. E eu disse: não há problema, porque já tenho um clube então que dá-me 4 vezes mais. Ele disse: ele, Vieira, a brincar, meio aziado a brincar, disse: então vai, podes ir embora. Nós arranjamos outro jogador. Entretanto, o que aconteceu foi que eu aceitei a proposta do empresário, em que, por coincidência, o Villas Boas já que me leva para o Chipre para o Doxa. Porquê? Villas Boas conhecia-me bem, o Mr. Villas Boas, na altura era o treinador da Académica, a gente fazia jogos de treino com o Leonardo, conhecia-me bem. O Villas Boas, como era treinador do Carlos Gonçalves, que era o meu empresário, surgia essa relação. O colega dele, o Nicky, que foi o treinador do Doxa, que jogou, foi capitão da seleção do Chipre, jogou no Newcastle, jogou no Arsenal, o extremo caiu muito rápido, era amigo do Villas Boas, que tinham tirado o curso na Escócia juntos. E ele precisava de um extremo, e então o Villas Boas, o que é que falou? Falou do Hélio. Então fui com uma moral ortodoxa, as pessoas adoravam-me, chegaram lá, adoraram-me, fui bem recebido, bom contrato. Entretanto, liga-me o Leonardo Jardim a me dar uma grande: nós estamos o plantel a contar contigo, tu foges, vás embora, não dizes nada, e estás a brincar com isto, e não sei quem, sei o que mais, uma grande dura. E eu, Mister, pensei que você não estava a contar comigo, então pedi um valor. O Mr. Vieira disse-me que se não havia mais, o valor que havia, a salarial máximo era este, para mim, não havia mais que isto, teve que procurar a vida. Entretanto, aconteceu isso e fui acabei por assinar contrato no Doxa, mas não aguentei meia época, porque as condições em termos de qualidade de jogo, em termos de condições de estádios, de massa associativa, não tem nada a ver com o Beira-Mar, nem muito menos que a Primeira Liga Portuguesa. E o Leonardo precisava novamente de um canhoto, um médio, que fizesse médio extremo, ou que saltasse um boxe-boxe, que muitas vezes o fazia, ou a 10. Sabia que fazia várias posições, era um jogador importante para ele, e então, principalmente nas bolas paradas, e então ligou-me, por coincidência, sabia essa hipótese de voltar. Entretanto, houve uma confusão lá em que um dos magnatas entraram dentro do balneário, em que eu e o Henrique, que era o ponto de lança do Guimarães, era o capitão. Entretanto, entrou lá e tal, o gajo começa a puxar e depois a vir em cima dos jogadores. Estamos a falar de jogadores que jogaram na Liga dos Campeões, e o chateei. Não gostei da maneira que ele falou no intervalo do jogo. Estávamos a perder contra o AL Limassol, 3-1, e o gajo entra por lá dentro, começa a dar grandes duras nos jogadores, começa a tratar mal, a chamar nomes e o caralho. E eu levantei-me, joguei-lhe uma cadeira de plástico. E ainda por cima com duas seguranças, mas eu ceguei, nem tinha visto seguranças. Joguei-lhe a cadeira e o caraças, o pessoal ficou todo a olhar para mim. Eu disse: põe-te na rua, pá, tu aqui não falas assim para os jogadores, e não sei o que mais, e o gajo, porta fora, com os seguranças. Ele disse ao treinador: well, não entra. Fui tomar bem, o mestre do Nicky veio falar comigo: olha, pá, os gajos isto. E eu, top, fui tomar bem. Entretanto, no mesmo dia, por coincidência, liga-me o mestre Vieira: pá, os gajos estão aqui, não sei quem, sei o que mais, queres que vão? Eu disse: não. É amanhã já. É para ontem. E eu então fui assim, voltei ao Beira-Mar novamente, e
acabei por fazer continuar a meia época na Primeira Liga no Beira-Mar. Eu acho que até o meu primeiro jogo foi contra o Setúbal. Mas, entretanto, o Mister também nem acabou a época, o Leonardo Jardim, porque ele acaba por sair, porque nós queríamos lutar no Beira-Mar, lutar pela Liga Europa, e o Beira-Mar queria vender jogadores, e ele aí chateou-se, então foi embora, porque já tinha tudo acertado com o Braga. E foi essa situação que aconteceu. Olha, eu sou sincero, quando começaste a contar a história do presidente, imaginei muitos desfechos, mas não tu a tiras-lhe a cadeira, mas gostei, atenção, gostei. Mas foi uma cadeira de plástico que eu me esqueço, porque senti bastante humilhado, porque tinha jogadores que jogaram na Liga dos Campeões, guarda-redes, e ele, da maneira, ele não percebe nada de futebol, é um gajo que é um investidor, chega ali com seguranças, ele nem percebe nada daquilo. Estás a jogar com uma equipa que é top. O AEL, na altura estava o Zé Vitor a jogar no AEL Limassol. O AEL Limassol tinha um equipão no caraças. Nós estamos ali a fazer o nosso trabalho, que é uma equipa para garantir a manutenção. Ele não tem noção do que está a dizer. Até estávamos a fazer um bom jogo, mas há jogos que não consegues. E chegar ali, humilhar da maneira, falar mal e ofender os jogadores, não gostei. Epá, foi uma branca que me deu. Nem pensei nos seguranças, porque se tivesse pensado, os gajos tinham uma. Não sei como não levei um sebão ali no balneário. De sorte. Passei pelos pingos da chuva. Exatamente. Well, disseste há pouco que também não gostaste muito das condições que encontraste. Pergunto-te exatamente, ou seja, que realidade é que encontraste, tanto dentro de campo, como é que era a qualidade do futebol cipriota, e fora de campo, como é que era a vida social no Chipre? Epá, a vida era muito boa. Apesar de era um clima muito quente, as pessoas adoravam futebol, viviam futebol. Em termos desportivos, tinha boas equipas competitivas, mas havia muita máfia também. Havia muitos jogos comprados, muitas apostas. E para mim não me fazia sentido continuar numa divisão assim, com jogos comprados. Alguma situação de jogos comprados? Isto é, se viste, se te apercebeste? Que uma percebesse, não. Mas é tradição lá. Tradição, salvo seja. É habitual haver casas de apostas. Cada esquina havia uma casa de apostas. E aqui fazia para a nossa realidade, para onde estávamos inseridos, o ano que nós estávamos inseridos, em que estávamos a jogar, em que sai de uma equipa como o Beira-Mar, o estádio que tínhamos, um relevado bom, uma boa equipa, competitiva, tínhamos sido campeões nacionais, e vou para um contexto de Chipre, em que chego lá um clima 40 e tal graus, tínhamos de treinar às 6 da manhã devido ao clima. Tinhas um dia enorme. Aproveitava que a família, a minha esposa estava lá com o miúdo, íamos para a praia, para Iamá, para ocupar o dia inteiro, porque praticamente só treinavas uma vez ao dia e era de manhã, por causa do clima. O piso era muito duro, relva muito seca. Eram estas condições que eu falo, que tu olhas para trás, em vez de progredir, ok, ganhas em termos financeiros, mas depois vais acabar por perder em alguma coisa. E o futebol no Chipre não está ao nível do futebol do nosso futebol português, nem pouco mais ou menos. E depois das condições, o Doxa não é a mesma coisa que o Apoel. O Doxa não é uma coisa com o Olympiacos, com o próprio AEL Limassol. Essas equipas que são equipas que já têm já têm poder económico, já têm boas instalações, bons campos. Nós jogávamos eu principalmente vivia na capital, em que perto da Alfândega, porque a ilha do Chipre, para quem não sabe, aqui no mar Mediterrâneo, é muito quente. Até o formato da ilha do Chipre é o formato da ilha da Madeira. É praticamente idêntico. Só que é 3 vezes maior. Certo. E cá há uma zona turca, onde existe também muita máfia, em que durante a noite eles vêm de lá para cá em grandes Porsche Cayenne Limousine e Humber Limousine. Eu nunca tinha assistido aquilo, senão mesmo vendo, eles passavam por baixo da minha casa e vinham para a festa, para a cidade, para as discotecas, para os bares noturnos, e vinham da zona turca, os turcos. Gente com muita máfia, gente com muito dinheiro, havia muita manipulação. Se eu assisti, nunca assisti, é verdade. Mas o futebol no Chipre é muito à base disso. Adorei estar lá. Achei um país muito seguro. Nunca tive problemas, nunca. Achei um povo
muito entusiasmado, muito interessado pelo futebol, muita mística. Agora falta as condições, que é o relevado, as condições de balneário. Quando cheguei lá, era um estádio partilhado para 3 equipas, que era o Olympiacos, o Doxa, e era outra equipa da divisão inferior. E nós andávamos lá com um balneário. Quando eu cheguei lá, tinha que ponderar a roupa num prego. Eu disse: que é isto? Não pode ser. Falei com o treinador. Semana a seguir fomos de estágio para a Grécia. Fomos lá 15 dias ao fim de uma semana, salvo erro. Quando chegamos já tinha vestuários todos novos. Foi estas coisas que é importante também falar com as pessoas, que as pessoas também têm interesse em evoluir, mas se tu não falas, desde não ouves. Foi o que aconteceu. Nós na conversa com o Nicky, que é uma pessoa que sabe também e andou no futebol a mais alto nível, na Premier League, ele sabe perfeitamente que nós precisamos de condições para tratarmos psicologicamente bem, para darmos o nosso melhor também, o nosso contributo ao clube, e foi isso que muitas vezes aconteceu. Muitas vezes a gente relatava o que é que se passava, o que é que faltava, em termos de fisioterapia, não era igual a Portugal. Claro. Mas uma coisa que aprendi, e acho que também isto também serve como mensagem: nós é que vamos para o país deles, não eles que vêm para o nosso país. Eu comecei a ganhar, comecei a evoluir e a melhorar como jogador e como pessoa quando consegui me adaptar ao sistema e não o sistema adaptar-se a nós. Foi isso que aconteceu e graças a Deus consegui vingar, principalmente no estrangeiro, quando consegui me adaptar. Mas acho muito curioso, porque eu já tive alguns convidados que passaram pelo Chipre e a avaliação costuma ser muito parecida à que tu fizeste, ou seja, um bocado caótico dentro de campo, mas fora é quase um mini paraíso que ali tem, não é? Ou seja, ótimas condições, praia, bom tempo, nessa vertente é incrível, imagino eu. Por exemplo, à noite, os restaurantes, os espaços, a cidade em si, a capital de Nicósia, é enorme, é lindíssima, as praias são lindíssimas, a ilha é fantástica para viver, para estar com a família, para a escola, para as compras, é fantástico. Falta melhorar no aspecto desportivo, mas é como tudo, seja cá, seja na Arábia, seja em qualquer lado, há sempre progressão, vai haver sempre progressão. Não pode ser da nossa parte, porque nós temos que se adaptar a eles, não eles a nós, mas leva tempo. Como também aconteceu cá em Portugal, sempre, em toda a parte, em todas as divisões que formos, vai haver. Por exemplo, Portugal, nós falamos da Primeira Liga, e a Primeira Liga tem que muito evoluir, equiparada à Premier League. Se formos equiparar à Premier League, à Liga Espanhola, tem muito que evoluir. Tanto como o campeonato cipriota tem que evoluir equiparado ao campeonato português. Faz parte do processo. Claro. Olha, só mesmo para terminar este capítulo do Chipre, já foste contando aqui algumas ótimas histórias, mas pergunto se há mais alguma que tenha ficado, algum aspecto mais curioso, mais engraçado, eventualmente. Engraçado é que nós, quando chegamos lá, eu tinha o meu filho, cada um tinha um carro. Bom disto é que nós tínhamos, no nosso contrato, tínhamos viagem, tínhamos alojamento para uma casa, cada um tinha o seu carro, e nessa equipa jogava um argentino, 2 argentinos, 3 e acho que 12 espanhóis. Portanto, são 3 argentinos, 12 espanhóis, e o Igor Pita, madeirense, da esquerda, eu, portugueses mais. Tenho um Henrique, era o capitão. Isto para dizer o quê? Nós saímos do estádio, depois do treino, e tínhamos hábito, cada um vai no seu carro. Chegávamos ao semáforo, e aqui os carros estavam 1, 2, 3, 4, estavam todos alinhados. E vinham ele com o seu carro, e deram-me o vice-presidente disse-me assim: Elmo, para ti, 1.700 aqui de gasolina, um grande carro, caixa automática, espetáculo. E eu, top, grandes espiões, chegava ao estádio a fazer grandes espiões lá, os gajos, o pessoal Caiado, o pessoal todo a olhar, estava o David Caiado, estava no Saavedra, David Caiado, Roncato, todos na outra equipa. O pessoal começaram todos a olhar o carro, a fazer uma guinchada, e eu passava, puxava o travão de mão, lá chegava ao estádio, puxava o travão de mão, saía do treino, o pessoal todo alinhado ali no semáforo, vinha o L,
E eles todos alinhados, eu batia no quarto do Uyghur, o Uyghur batia no quarto. Aquele ia batendo um no outro. Os gajos iam passando na estrada e eu vendo, os gajos está louco, pá. E eles começavam todos a olhar para trás, os gajos está louco. Era quase todos os dias assim. O gajo chegava lá, bum, 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 bum. Era sempre choque em cadeia. Mas era devagarinho, não fazia muita perto. Chegou um momento em que, nem sequer um mês, parti a caixa do carro. O vice-presidente virou-se para mim e disse: eles não sabiam destas situações. Disse: não te preocupes, a gente vai te arranjar um carro. Vou-te emprestar um carro para tu andares agora. E ele vai-me buscar um carro, traz-me um carro antiguíssimo. Só que o carro era tão pequeno que eu tinha que andar sentado no banco de trás para poder conduzir. Eu tinha as pernas compridas. Eu estava o banco todo para trás para poder conduzir. E agora sim, não acredito que vou para o centro com este carro. Vou para o centro da cidade com este carro. Eu vou querer ir para Anápolis, este gajo não anda. Esta porque não anda mais que 60. Ele disse: ficas com este carro que eu para a semana eu vou trazer um bom carro. Foi passando uma semana, foi passando um mês, foi passando 2 e não havia carro. Continuei sempre com o mesmo carro. Lixaram-me como fácil. Eu estou a imaginar o gozo que levavas dos teus colegas. Primeiro a chegar a fazer peões, depois com o Mazda 1700, agora chegar com uma relíquia, com um gajo que vinha aqui sentado no banco de trás para poder conduzir, ainda chegar a uma cara, estádio, o pessoal todo a olhar e a gozar, um massacre. Opa, muito bom mesmo. Olha, voltas depois a Portugal pelas portas do Beira-Mar, como referiste, e depois em 2012 voltas a emigrar, no caso para a Bulgária, pelo Beroe. Como é que surgiu? O que é que te levou lá? Olha, eu no ano que subimos para a Primeira Liga, antes de ir para o Chipre, eu tenho um bom episódio com o Igor Peter. Tenho 12 até, vou-te contar, está-me a lembrar. Força. Um deles, sempre que chegava aos jogos, no balneário do Beira-Mar, havia 4 casas de banho. E então, sempre que antes do jogo, o Igor vinha a correr do almoço para ir à casa de banho. Em todos os jogos. Ao menos já fazia antes do jogo. Claro. E eu, com o Arthur, uma vez disse ao Arthur: eu vou no deixar um dia, espera que tu vais ver. Chegou, saímos do autocarro do Beira-Mar, chegou ao parque e eu vou logo à frente. Dou uma carreira e tranco com uma chavinha, mete aquilo, rode aquela parte onde está a fechadeira, mete as casas de banho todas ocupadas. E o Igor a ficar pálido, a transpirar. Já mais de meia hora queria ir à casa de banho, bater nas portas com força. Eu e o Arthur no outro lado do balneário sorríamos. E o Igor... Tanto que o Arthur teve pena dele. Cília, chamava ele de Cílias. Cília, deixa estar que já vou te abrir a porta. E aí a gente solta toda a rir. E outra situação foi, o Igor era muito distraído. E estávamos no estádio, acabou o treino, e ele tinha um smart, e eu pego na chave. E este foi numa sexta-feira, o campo já estava tudo preparado para o jogo de domingo. E nós no sábado só íamos fazer um treininho ligeiro. Eu acho que não sequer chegamos a treinar, não me lembro. Ou se foi no sábado ou se foi na sexta, não interessa. Eu pego na chave, pego no campo, no carro dele e entro pelo estádio adentro e deixo debaixo da baliza. O carro lá estacionado. E o campo todo preparado. Eu estou a tomar banho, mas a malta só começava a rir e o caraças. Veio o diretor, que era o Redondo, e vem: foda-se, sempre a mesma merda, e o caraças, já fizeste merda outra vez, o presidente, já ligaram para o presidente, o gajo da relva, deixaste lá o carro estacionado, diz que isto é brincadeira, o campo já estava preparado para o jogo, e não sei o quê, não sei o que mais, mas sempre eu a deitar sabão, nunca liguei. E depois, tiro o sabão do rosto e olho, disse: está a falar para mim. E fui embora. E o Igor lá a tomar banho, mas nunca se apercebeu. E eu disse: Redondo, esse carro é o carro do sorteio para o dia de jogo. Então o gajo para o caraças e fui embora. Resumo da história: chegamos ao parque de estacionamento, estávamos todos do autocarro. O Igor está a chegar ao parque. Já fizeram merda, já meteram uma carro. Andou tanto tempo à procura do carro. Viemos embora para o restaurante, deixamos lá o Igor, até que ele descobriu que o carro estava debaixo da polícia. Foi um conto para a época toda a falar sempre da mesma coisa. E foi isso que aconteceu.
Eu estou a ver que tu eras personagem, estou a ver que eras personagem. Fazia grandes partidas. Eu muitas vezes não me lembro de meia dúzia. Não, mas é bom, e lá está, e é o que estavas a dizer há pouco, ou seja, é isto que fica, é isto que agora se reencontrares o Igor, vão puxar estas histórias, e acho que é importante haver esse tipo de relação e este tipo de brincadeiras, digamos assim. Ele tem um apelido Alcias. A gente chamava-se Alcias. Era o Hugo Vieira, que está que é agora o administrador do Braga, que é Ok, o vice-presidente dos Bocomuns, que está lá no Beira-Mar. Era o Arthur, era o Sampaio, era o Fangueiro, era o Fari. Tínhamos um grande grupo. E além disso, de termos um grande grupo, uma grande família, para mim foi o melhor grupo que eu já tive, esse e o de Mexi. Andávamos sempre juntos e contávamos cada história. Havia sempre partidas. E eu era sempre o principal a fazer as partidas. Ele retomando então aqui um bocadinho esta parte internacional, pergunto como é que então surge a Bulgária e o que é que te levou lá? Entretanto, com a mudança de treinadores, eu ainda tive quase 3 anos no Beira-Mar e, entretanto, apareceu esta proposta para o Baroi. Era uma aventura, era uma coisa diferente e por que não arriscar? Fui essa a pergunta e eu optei por arriscar. O Beira-Mar estava a fazer outro plantel, eu tinha que optar também por ver soluções para mim e optei por ir por o Baroi, também através do David Caiado, que ligou-me e falou-me bem do clube, que estava lá. Estava lá o Elias também, que jogou no Setúbal e jogou no Porto. Aí optei, já que estava jogadores portugueses, estava o António Livramento, também estava lá no Baroi, eu optei por ir para o Baroi, em que chego lá, foi tudo muito diferente, a temperatura era um clima, era um país, parecia um país triste, porque anoitecia rápido, sempre escuro, frio, apanhei 22 graus negativos, não foi fácil de adaptação, mas, como eu disse, e bem, aquilo quando tu estás ali e tu sabes para aquilo que vais e te adaptas ao sistema, as coisas fluem. Jogávamos com muito frio, muitas vezes. A Bulgária era um país de extremos. O pessoal de leste era muito. O pessoal era muito doido pelo futebol, muito doido. E nós no início tivemos alguma dificuldade porque os resultados não estavam a ser positivos e então há uma situação que nós vamos jogar a uma equipa que não sei dizer agora o nome, em que vamos 2 horas e tal de autocarro, chegamos lá e tinha talvez, para não te mentir, 1,5 metro quase de neve, campo cheio de neve. E eu disse, estava um frio do caraças, e eu disse, ainda bem que isto não vai haver jogo. Está cheio de neve, como é que é possível? Aquilo tudo branco, as bancadas todas brancas, e eu disse, com este frio ainda bem. Entretanto, vou adentro a uma máquina que estava lá, tirar um café. Acabado 10 minutos, venho para fora, já estava 2 máquinas enormes a tirar a neve para fora. E eu disse, vai haver neve, vai haver jogo. Qual era o problema da Bulgária? Tu, quando tiras a neve, criam uma placa de gelo. Essa placa de gelo, para jogar, se o campo não for aquecido, tu ao caíres é pior que a terra. Tu cortas-te, queimas-te, é insuportável para jogar futebol e acabamos por jogar e perdemos 3-0 ou 2-0. E eu acabei até por fazer um bom jogo naquilo que é os adeptos. Certo. Na visão deles, foi um grande jogo. Mas para o resto dos jogadores, os gajos fizeram-nos uma espreita lá. Não estás bem a ver. O treinador, 10 anos, sai antes. Sai, nós vamos para o campo. Os gajos estavam à nossa espera, mais de 100 gajos lá, ou 200 gajos, não faço a menor ideia. E conforme eles apagam as luzes, a gente deixa de acender as luzes, ou apagam as luzes, a gente deixa de ver quem está fora. E o Alberto Luzeiro joga alguém que joga algo para o autocarro, e o Alberto Luzeiro, o pessoal todo assustado, é normal, diz: estão a jogar ovos para o autocarro. E eu disse: ovos? Só vejo calhau a voar. E o pessoal, comecei a rir. Olha, a gente começa a sair do autocarro, os gajos começam já a empurrar os jogadores, jogam uma pedra ao capitão, acho que é o Ivanov aqui, aí eu já fiquei com medo.
Entretanto, os gajos, fui um dos únicos jogadores que eles respeitaram, que batiam-me sempre nas costas, dizer que tinha feito um bom jogo, não sei o que, não sei o que mais. Como estrangeiro, eu até pensei que os gajos iam-me fazer mal. Este resumo, chegamos até ficar lá até às 3 da manhã, até que dei uma ideia. Porque não sair pelo campo e saltar o muro, do lado contrário, os gajos não iam ver-nos. Só que, entretanto, os gajos começam a entrar dentro do balneário e começaram a falar com os jogadores e tal e tal. Até que depois começaram a ir embora e ficamos lá quase até às 3 da manhã, a minha mulher preocupada em casa, com medo e com razão. Isso foi a situação negativa que eu tive na Bulgária no início. Entretanto, veio o Obchev, que era um central de 31 anos, tinha sido vendido para o Nova, foi central da seleção da Bulgária em 94, naquela época em que o Baroi em que a Bulgária faz um grande mundial, fica em quarto lugar, com Iliev, Svichkov, Yardanov, e o gajo jogava a bola, era um bom central, um gajo que metia respeito nos treinos como treinador. Em termos de disciplina, o gajo era muito rigoroso e o gajo gostava muito, muito de mim, tanto que a gente, quando ganha a taça da Bulgária, no final da época, eu já estava um mês parado, porque eu ia ser operado a uma hérnia. Entretanto, os gajos levam-me para estágio. Quando chega a estágio, os gajos já faz aqui uns 2 treininhos e tal, só para te sentir. E eu ia lá, divertia-me, os gajos, fogo, estás bem, o caralho. Pá, anda lá só para jogares uma taça daqui a 90 minutos, nem que jogues. Isto era o treinador que falava espanhol a tentar me convencer. E eu, gajo, o bichinho, já nem jogava há um mês e tal. Não é preciso muito para nos convencer, não é? Não é preciso muito. E eu, realmente isto não me doeu e tal, não senti nada. E eu não podia, porque podia-me rasgar a qualquer momento. E eu com aquele bichinho, aquela febre, uma taça, uma final, e o caralho, aquelas num campo neutro, aquele contra o Levski, aquele encher tanto de um lado e do outro. Tal. E eu dei por mim, já estava no 11. Titular. O que acontece? Nós, um dia antes, à noite, jantamos, vamos para o quarto. O que é que fazemos? Estamos a levar vitamina na veia. E eu tenho medo de seringas. Começo a transpirar. E eu nem me mexia. Ficava ali sentado, andava o Elias no telefone e eu queria mexer no telefone. Pá, eu tenho pavor a seringas, não me mexo. E o Alberto Luzertano, que é um palhaço, estava sempre lá no quarto connosco. O palhaço estava no quarto dele e eu com o Elias no sofá. Aqui, um ao lado do outro. E está aqui um candeeiro. E o gajo pôs-se na palhaçada, porque ele sabe que eu fazia-lhe partidas. Eu muitas vezes nos banhos e massagem, no dia de recuperação, pós-jogo, eu muitas vezes amarrava o Alberto na marquesa com ligadeiras e começava-lhe a enfiar sabonetes. E o gajo começava a gritar. O que é que o gajo faz? O gajo aproveita que sabe que eu tenho medo do soro que estou a levar na veia, aquelas vitaminas que eles davam para acelerar a recuperação, de-me a mim ou Elias, o médico. E o médico vai embora, o gajo não faz mais nada. O gajo mete-se ali, quer dar um peido à nossa frente. E eu nem estava a ligar o que ele estava a fazer. Quando eu abro o rapa dá um peito, gajo é nojento. Só de me lembrar já me começa a transpirar, não? Pá, o gajo, tão esforço que fez, que aquela merda saltou tudo o que é cano. A minha sorte é que tinha um candeeiro. Eu vejo ervilhas, legumes, caraças, e eu queria matar o gajo, só que não conseguia mexer por causa da seringa. Eu olhei assim, eu quase já de vomitar, o gajo. Depois bate o doutor à porta, e ele com uma toalha branca da casa de banho a limpar o sofá, o chão, o candeeiro. Pá, foi um nojo, e nós já de vomitar. Eu queria mexer, não podia. Já não matar, não conseguia. Pá. Entretanto, depois passou, e eu ia no matar, ouço um barulho, umas 2 da manhã. Nós levantamos, o Alberto aos gritos. Deus nem castiga nem com pedra nem com pau. Está o Alberto para ser cozido. Porquê? Estava dentro do banheiro a fazer alongamentos. Escorregou dentro da banheira, cortou a cabeça. Às 2 e tal da manhã, no dia que íamos jogar.
Eu disse, esta hora, pá, estás a fazer alongamentos às 2 da manhã, tu estás parvo. E chamou o doutor, lá teve que levar pontos. E foi com a cabeça cozida para o jogo. E depois da asneira que tinha feito antes. E ele ainda diz, pá, tiveste de levar com merda, foste abençoado com merda, fizeste 2 golos na final, ganhamos a taça. É o resumo da história. Ai, Nossa Senhora. Tu bem disseste que era uma história pesada antes de começarmos. Era uma história pesada. Epá, e o gajo foi-me contar isto também. Eu contei agora, porque ele também contou isto no bar da TV. Isto teve um grande impacto. E está no bar da TV, no YouTube deve estar o vídeo. Ele conta melhor esse episódio que eu, que ele até tem mais jeito para contar estas histórias. Ele e o Clemente têm muito jeito para essas histórias. E foi isso que aconteceu e ele ainda disse que fui abençoado com merda, por isso é que marquei 2 golos. Olha, mas até olhando um bocadinho para a final, do ponto de vista desportivo, pergunto que memórias é que tens do jogo em concreto, dos festejos? Eu estive a ver um resumo no YouTube, na preparação para a entrevista, e parece-me que perto do fim há até... Eu não percebi se era um árbitro que se sente mal, se é um adepto que invade o campo, é assim uma coisa do género. São adeptos nos golos. Eu marco o primeiro gol, ao começar, de cabeça. Logo a seguir, o João Silva, ponta de lança, que também já esteve aqui no Quatro Cantos do Mundo, por acaso. Que, por coincidência, estava 2 portugueses a jogar nessa equipa, que era o Nuno Pinto, no Levski, e o João Silva. E tinha o Gary Rodrigues, que era o extremo de Cabo Verde, também. Conheço-os bem, porque a gente convivia muito lá na Bulgária, eu muitas vezes ia a Sófia com o Nuno Pinto. E nós convivíamos perfeitamente bem. E então nós conseguimos marcar o primeiro, marcar o segundo, e o Marco, o 2-2, o 2-1, logo a seguir para a direita, e os gajos empatam. Acho que foi com o Gary Rodrigues. Depois vai o jogo, vai a penaltis e ganhamos nos penaltis. E fomos à Liga Europa, só que o primeiro jogo da Liga Europa encheu e não consegui jogar porque tinha feito a cirurgia. Já não joguei no jogo da Liga Europa, que era para eliminatório. Depois, no segundo ano, nós somos campeões logo no início da Supertaça, certo. Porque eu também não joguei porque estava por causa da cirurgia. E fizemos uma boa campanha lá no Baró. Eu, principalmente, ainda agora chegou um jogador meu que é o Constantino, o Facundo Constantino, não sei se conheces, que era um miúdo, foi meu jogador no Sub-23 do Marítimo, brasileiro, e que estava no AL Limassol, salvo erro, e fui agora emprestado para o Baró. E então ele mandou-me uma mensagem: isto aqui tem história, foi 2 taças, uma Liga Europa, apesar de não ter jogado, mas contribui muito para Foram 2 anos e meio lá no Baró, depois, entretanto, eu venho para o Marítimo, só que acabo por assinar pela União da Madeira e acabo por subir o União da Madeira 27 anos depois com o Vítor Oliveira, e no ano seguinte, na Primeira Liga, era o capitão da equipa do União da Madeira. Só olhando aqui um bocadinho mais para a Bulgária, pergunto, tu falaste da questão do fervor dos adeptos, pergunto primeiro como é que foram os festejos, mais até da taça, se calhar do que da Supertaça, e pergunto também, tu se hoje um dia fores à Bulgária, imagino eu que não tenhas que pagar nada, os adeptos pagam tudo, não é verdade? É, perfeitamente. Eles têm uma adoração, hoje falo a nível nacional na Bulgária, as pessoas nunca se esquecem do Eli Martins, e toda a gente, até quando há taça, quando faz anos que nós ganhamos a taça, eles enviam sempre mensagem, ou quando aparece alguma publicação minha, porque também não sou muito de andar nas redes sociais a partilhar isto ou aquilo, eles sempre escrevem na língua deles, em búlgaro, estão sempre também presente Eli Martins, e acho que isso é um orgulho. Está lá as fotos, está lá o registro. Ganhares uma taça da Bulgária para o Barói foi um feito muito, muito histórico. Eu acho que a minha carreira, como podia ir muito mais além, podia ser melhor, podia. Não posso me agarrar às coisas que não fiz, mas temos que nos agarrar às coisas que fizemos de bem. Foi subir Mexico como jogador, subi o Chaves, subi o Beira-Mar, fez uma boa campanha, garantia a manutenção no Acalei, fui com 11 golos, em que tinha Ansar, Nejmi, Arred, que são as melhores equipas do Líbano,
interessadas logo para o ano seguinte para eu ficar lá, mas que entretanto acabei por ir para a Indonésia com outras melhores propostas, claro, em que também deixei um bom registro do meu nome lá no Líbano. É um país que eu adorei, Beirute, adorei a capital de Beirute. Permite-me interromper só para fazer uma pergunta muito rápida, ou seja, como é que se reage quando te dizem, olha, tens uma proposta para ir para o Líbano ou há a possibilidade de ir para o Líbano? O que é que se pensa? Não vou te mentir porque eu fiquei ansioso, com medo, não conhecia nada do Líbano. Andei a pesquisar, não dormia, tinha proposta, tinha de dar uma resposta breve e aquela situação da descida à última jornada, onde tínhamos tudo controlado, tudo na mão, na Primeira Liga com o União, e só Deus sabe como é que descemos na última jornada contra o Rio Ave em casa, só precisávamos de um empate e levamos um frango todo o tamanho em que isso foi falado, que o jogo estava comprado, o guarda-redes estava comprado, pá, isso foi para tribunal, não sei como que isso ficou, e tu desces da maneira que desceste e veres um jogador que vive muito, como eu, vivia muito o futebol e era muito um jogador de compromisso com a equipa, apesar de ser uma pessoa, um brincalhão, e juntar o grupo, aqui na minha ideia, muitas vezes as minhas brincadeiras era com a ideia de juntar o grupo, animar o grupo estar sempre psicologicamente bem. Dentro das quatro linhas estamos ali para jogar. Dentro do balneário tem que haver isto, tem que haver este entretenimento com os colegas, tem que haver, mesmo com outras religiões, outras culturas, outros países diferentes, nós temos que puxar o grupo para o nosso lado e temos sempre o grupo na mão. É isso que faço como treinador, é isso que fazia como jogador e é isso que acho que é o mais importante que nos leva no futebol, é o conhecimento, seja a nível cultural, religioso, estrangeiros, países diferentes, culturas diferentes, temos que saber respeitar, saber adaptar-nos. Foi sempre a minha ideia como jogador e está a ser como treinador. E eu acho que isso nos traz o sucesso. E cair da maneira que eu caí na União, foi uma faca enorme no coração e não queria descer, depois de ter garantido subir 27 anos depois e o campeonato que tinha feito com o Vítor Oliveira e com a equipa que nós tínhamos, não podemos descer de divisão no primeiro ano. E acabamos por descer e eu então fui um passo atrás porque não queria sair, eu já estava confortável na Madeira e nem queria sair para o estrangeiro, percebes? Tinha a minha família aqui, tinha a minha mulher, tinha o meu filho, já estava na escola e agora ter que sair, ter que emigrar novamente foi complicado. Mas com adaptação, quando começou os jogos, ia marcar golos no Líbano, as coisas começaram-se a recompor e comecei a crescer novamente, mentalmente, e aí veio os golos e consegui garantir a manutenção, e aí surgiu grandes contratos lá no Líbano, e andava bem seguro, o Líbano fantástico em termos de cultura, em termos de alimentação, é como aqui, é internacional, existem bons restaurantes, podes passear à vontade, é seguro. Apesar de haver aquele contexto entre Israel e Beirute, como houve agora recentemente, e o barco explodiu, outras situações, mas isso também pode acontecer em qualquer um país, ninguém está seguro, percebes? E isso, adorei estar naquele país. E nunca tiveste nenhum susto Nunca relacionado teve, com a vertente da guerra? nunca teve. E eu andava sempre na rua, passeava, tinha carro, passeava, ia a Beirute, ao centro, onde houve a explosão. Pá, são situações que não consegues controlar, é o destino. Acho que o destino está traçado para todos e acho que é isso que eu vejo e não posso dizer mais nada sobre isso. Well, e como é que descreves o nível futebolístico que encontraste no Líbano? Não vou-te mentir, não era muito mais forte que o Chipre, não era. Mas tinha grandes jogadores, os próprios limadenses têm bons jogadores. Era um futebol competitivo, as equipas eram muito equilibradas, em termos gerais, em que no primeiro jogo contra a equipa, no meu primeiro jogo não, no jogo, a frase é o seguinte, a frase correta é esta, na melhor equipa, contra a melhor equipa que eu ia jogar, que ainda não tinha jogado, era um Ansar, eu fiz 4 golos nesse jogo, e o resumo ganhamos 5-1 lá em casa do Ansar, e eu recebi como prémio um relógio
suíço dourado. Nem sei o porquê, mas acho que era um prémio por os gols e por ser contra uma equipa grande. E estares numa equipa como a Calais, o pessoal praticamente não me conhecia. Fui contratado para garantir a manutenção de uma equipa de meia tabela. Cheguei lá, marcaram 11 golos dos melhores marcadores e com as equipas todas atrás de ti. Acho que foi fantástico, foi um bom trabalho da minha parte e garantir a manutenção, ajudar a equipa. E acabei depois por ir para a Indonésia. Já com a Indonésia já ia para a segunda jornada. Cheguei lá, na terceira jornada joguei logo, quando cheguei, joguei logo como titular e marquei gol e ganhamos, salvo erro, 3-2 à equipa que vinha jogar no ano seguinte, que era o bem cara. Well, só mesmo para terminar aqui esta situação do Líbano, pergunto até, ou seja, como é que era a tua rotina, o teu dia a dia, e pergunto também se tens alguma história mais marcante, mais curiosa que tenhas ligado. Isto não é que se possa, isso não é um exemplo para ninguém, mas eu também estava numa fase de final de carreira, mas também não serve de exemplo, atenção. E eu ficava muitas horas a jogar PlayStation, FIFA, online. Era um vício que eu tinha, muitas vezes não ia, deixava de ir ao ginásio. Os 12 estrangeiros que estavam lá, que era o Cadu e o Nova, que era um servo central, e um 10, e eu jogava à frente. E eu dizia muitas vezes, não, vou descansar, que eu teve futebol já joguei à noite, foi online, agora vou descansar, que é para a tarde está bem para treinar. E era a minha vida. Depois acabava o treino, eles tinham famílias lá com eles, eu estava só, a minha mulher já no Líbano já não foi nem o meu filho. Pegava no carro, ia até ao shopping passear ou ia até ver os barcos no centro, lá na Doca, onde houve aquela explosão. E depois vinha para casa, jantar e fazer tempo para jogar PlayStation novamente. Era praticamente a minha vida no Líbano. Era quase sempre a mesma coisa. De vez em quando ia ao ginásio, mas mais que isso. Depois, quando aproveitava as paragens, vinha cá à Madeira. Apesar das viagens serem longas, acabava sempre a ver 15 dias cá à Madeira. Se houvesse alguma paragem, pedia autorização. E era normalmente a minha vida resumia-se nisso. Fazia jantar, fazia almoço, para mim, ou ia fora comer, muitas vezes assim. E, por exemplo, a nível cultural, houve assim alguma mudança muito drástica, algo muito diferente em relação ao que tinhas conhecido até então? Sim, é porque quando cheguei lá apanhei um choque enorme, onde é que vim meter, porque lá não há polícia, lá é polícia militar, é a tropa que anda na estrada, e há toda armada, a mandar parar carros, era um aparato militar diferente. Uma vez, curiosamente, estava dentro do carro a filmar os tanques a passar de guerra, que nós vivíamos em Alei. Alei é uma parte em cima na montanha de Beirute. Nós estávamos a viver, lá, vivíamos lá e no entretanto estou a sair de casa em que estou a descer para Beirute e entretanto está milhares de tanques a passar. E eu não faço mais nada, pego no telefone, como é normal, que não é uma coisa normalíssima de nós vermos isso cá em Portugal. Comecei a filmar. Entretanto, quando estou a filmar, aparece-me assim rapidamente um militar, puxa o meu telemóvel e manda-me apagar imediatamente. Fiquei um pouco com medo, fiquei assustado, mas entretanto expliquei quem eu era e entretanto as coisas apariguaram e não houve mais problemas. Entregou-me o telefone, mandou-me só apagar o vídeo e segui viagem. Foi uma das situações mais caricatas que me aconteceu lá no Líbano. Okay. Mas sempre nenhum, sempre com liberdade, seja de dia, seja de noite, com o carro para baixo, para cima, sempre 5 estrelas, nunca teve problema nenhum no Líbano. Well, lá está, depois vais para a Indonésia e até pegando aqui um bocadinho nesta ponte do Líbano, pergunto, qual dos dois países é que tinha uma cultura mais diferente em relação a Portugal? Eu acho que a própria Indonésia. Ok. Em que aspectos em concreto é que sentiste isso? Opa, principalmente religioso. Okay. Principalmente religioso. É o país mais muçulmano do mundo, o país com mais população por metro quadrado, e isso é óbvio, vê-se. Mas uma coisa fantástica que eu vi foi uma cidade espetacular, Jakarta. Adorei viver lá.
adorei viver lá, adorei estar no país. As pessoas adoram futebol, adoram, uma paixão enorme por futebol. Mete muita gente no estádio, milhares de gente, milhares de miúdos. É demais, é uma loucura para o futebol. Seja de norte a sul, sul a norte, é igual. É um país fantástico para viver, de andar de manhã à noite. Cultural é top. E depois tens dos melhores shoppings do mundo. Tens lojas, tens tudo o que tu quiseres, tens à disposição em Jakarta. Estás a 2 horas da Tailândia, 2 horas de Bali, 2 horas de Singapura, se estiveres em Jakarta. As viagens são baratas. O que era caro é vir para a Madeira. Mas normalmente, como faço, tenho sempre viagens, para mim, para a mulher, para o miúdo, mesmo que não estejam a viver comigo, por isso estou sempre salvaguardado. Sempre que ela quiser ir de férias, e o miúdo tem sempre hipótese. Well, faço aqui uma pergunta, tanto em relação ao Líbano como à Indonésia. Lá está, tu és um jogador estrangeiro, o plantel era maioritariamente constituído por jogadores locais. Havia alguma espécie de pressão para realmente fazeres a diferença? Ou seja, sentias que tinhas que ir para lá fazer a diferença? Opa, eu quando lá cheguei, falavam em marquee player. E o marquee player, não sei o que é que eles estão a se referir. E eu era o marquee player da equipa. Ou seja, era o marquee player do Benfica. Nessa época, o marquee player do Parecido Bandung era o Michael Anciano, que jogou no Real Madrid, no Chelsea. Tinha o Sissoko, que também jogou na Inglaterra. E estes jogadores, depois fui-me percebendo que é o jogador de destaque de cada equipa. Certo. E só podes ter 4 estrangeiros. Um deles tem que ser asiático. Nós tínhamos o Lee, era um miúdo que já jogou no Brasil, já falava brasileiro. No Benfica, perdão. Em cada clube tinha sempre um asiático. Um asiático que pode ser guarda-redes, pode ser central, pode ser médio, pode ser ponta. Eu era o ponta de lança. Nessa primeira época, estava sempre a sair e entrar jogadores. Okay. Só que na altura eu fui contratado através do investidor do clube, que era o magnata da Indonésia, neste caso, que era amigo do Peter Lim, que é o magnata de Singapura, que é o dono de Valência, e eu, como sou contratado e vou através do Peter Lim, eu tive a época toda e teve bem. Só que eu sabia de antemão que, como market player, tinha que dar uma máxima, porque senão, a cada 12 em 2 meses, abre o mercado e podia, de qualquer maneira, sair da equipa. Só que, entretanto, eu aguentei a época toda, acho que marquei uns 11 golos lá. E teve bem nessa época. E depois, só que, entretanto, os meus colegas, eu estava sempre a perder os meus colegas. Ou perdiam um extremo, um central, ou perdiam um médio, um central. E estava a ver, uma hora vinha francês, outra hora vinha argentinos, outra hora vinha espanhóis. E estavam sempre a trocar. Porque a equipa, a tropa, não gostava dos jogadores, as coisas não estavam a render, então mandava embora e já vinham buscar outros. E eu sempre continuei essa época. No ano seguinte, eu vim embora, em que há uma chamada de Paulo Sérgio a me ligar, porque o Benfica queria que eu fosse para lá. Entretanto, quando eu cheguei no primeiro jogo, cheguei na sexta, no sábado, cheguei na quinta e o jogo foi no sábado, acho que foi assim. Fui direito para Bali. No meu primeiro treino, há um lance que eu disputo a bola e o guarda-redes acerta-me com o joelho aqui no pulmão. Nesse próprio jogo, nesse próprio treino, parti 2 costelas. Logo no primeiro dia. Entretanto, não invalidou que não jogasse no dia a seguir, em que está o vídeo registado em que faço o gol de bicicleta na estreia, no primeiro jogo no Benfica contra o Bali United, campo cheio. E eu tinha acabado de partir 2 costelas no dia anterior. Deram-me 3 ampolas injetáveis, não me pergunto o que foi que me deram. Injetaram-me aqui, ligaram-me e as coisas correram bem. Fez um gol de bicicleta que nem me lembrou que eu tinha as costelas partidas, e então nem me lembrou, nem senti dores, nem ensinei nada. O problema foi a seguir: quando acaba o jogo, há um período para o Ramadão, que nós temos que respeitar, para tudo, com uns 15 dias.
Fui aí que aproveitei e pedi para ir de férias, mas eles queriam que eu recuperasse e fiz um trabalho de recuperação. Foi um inferno durante 2 meses, cheio de dores, com as costelas partidas. Foi uma das coisas que nunca me esperei que pudesse jogar e para fazer um gol de bicicleta, ainda por cima caí de costas e não senti nada. E que depois andei a sofrer com dores sem fim. Mas foi um bom desfecho porque acabamos por ganhar o jogo. Falaste também que lá está, numa das épocas estiveste na equipa da tropa, na segunda na equipa da polícia. Como é que era essa dinâmica? Havia realmente ligação direta com as instituições ou era meramente representativo? Não havia ligação tanto de jogadores como massa associativa. Uma delas foi proibir logo a tropa assistir aos jogos. Isso foi uma das coisas que eles não deixavam, eram os adeptos da tropa, os tropas, assistirem e irem aos jogos, porque quando era tropa e polícia, havia muitas mortes de gente, havia muito combate, era uma coisa fora do normal, que a gente não está habituado, exato. Há uns anos atrás era pior e Viveste hoje em dia alguma situação dessas? nunca teve, porque aí está, a tropa nunca ia aos estádios. Certo. A polícia sim, ia aos estádios ver os jogos, mas quando havia a rivalidade polícia-tropa, aí contaram-me histórias, não sei, eu por acaso nunca assisti, mas sei que eles não iam aos jogos, estavam proibidos de ir aos jogos. Olha, para terminar, pergunto se tens mais alguma história agora da Indonésia que queiras partilhar. Estamos aqui a chegar ao fim da entrevista, digamos assim. Aqui eu tenho N de histórias para contar. Neste momento que eu esteja a ver na Indonésia. Só se foi, acabou o jogo na Indonésia. Lembro-me de uma história como se fosse agora, como estivesse a ver a situação e vi. Acabou o jogo, toda a gente sem camisa lá, só com calção, estava um calor endiabrado. A Indonésia é muito quente, é um país muito quente e úmido. E entretanto vejo meus colegas indonésios chupar um saco transparente. E eu pergunto, pá, baixinho, que é aquilo que é aquela merda que os gajos estão a comer, pá? Nem estes gajos são maluquinhos, diz o meu pau, estes gajos são maluquinhos. Mas que é aquilo? Os gajos estão comendo sopa. Sopa? Então que é que os gajos estão comendo sopa? A sopa não percebo. Olha, com picante e foi uma das coisas que eu fiquei impressionado depois de um jogo, os gajos estarem a comer sopa num saco de plástico, a chupar. Mas são um povo fantástico. É um povo fantástico. É um povo que adora ajudar os estrangeiros, adora interagir, rir, brincar, estar connosco. Eu adorei muito a Indonésia. Fui dos países que mais gostei de estar. Sentiste mesmo o ídolo lá, imagino eu. Senti. Era complicado tu não dares uma volta, que não andasses a tirar fotos, vídeos, que te filmassem. Muitas vezes podias estar num espaço, estão-te a filmar, estão-te assim mesmo uma coisa fora do normal, que não existe em Portugal. Estás a passar na rua, eles estão a apontar o telefone e estão-te a filmar. Estás no shopping, estás com a esposa, ou estás a fazer compras, estão-te a filmar, ou estás num restaurante. Acontecia muito isso, porque o povo indonésio acompanha muito o futebol. Certo. Só mesmo para terminar, gostava de fazer uma questão um bocadinho mais pessoal, vá. Disseste que nestas últimas experiências no Líbano e na Indonésia, a tua esposa e o teu filho já não foram contigo, pese embora tenha ido lá em férias e tudo mais. Quão difícil foi lidar com essa situação de estar longe da família? É certo que era a tua profissão, mas imagino eu que tantos quilómetros de distância tenha sido difícil. Eu acho que a parte mais difícil quando eu saio para o Líbano foi a parte familiar, porque se eles estão comigo, eu de certeza que ainda não tinha vindo para a Madeira. Acho que ainda jogava futebol, porque eu gostava muito da Indonésia, tinha umas boas condições, vive-se bem, vive-se muito bem e ganha-se muito bem. Mas atenção que também o futebol tem fases menos boas em termos financeiros, como em termos desportivos, seja em Portugal, seja na Indonésia, seja no Líbano, faz parte do sistema.
Mas aquilo que é, futebol é mesmo assim, não dá para ter as duas coisas. Fez um esforço enquanto tudo. Psicologicamente já não estava a me sentir bem, porque a situação complicou aqui, fui com o miúdo e a minha esposa estavam cá, eu estava a viver só, enquanto que os meus colegas ainda tinham, Paulo Sérgio, tinha a esposa e as filhas, que também foi praticamente uma mãe para mim, a esposa do Paulo Sérgio, que ajudou-me bastante também, quando estávamos lá, convivíamos muito, jantávamos juntos, almoçávamos juntos, muitas vezes, e isso também faz com que consigas esparcer também um pouco, ou passear para te distraires, mas quando depois chegas à cama, não tens a mulher ao lado e o miúdo, o chip cai. E fui aí que assim complicou a situação. E tive que voltar à base e às vezes o dinheiro não é tudo. Claro. E estás bem agora, é o que interessa, não é? Exatamente, agora é continuar a trabalhar, novamente se tiver que sair, vou sair, mas com uma mentalidade totalmente diferente, mais preparada, também mais adulto, e que se tiver que sair, vai ter que sair. E também, se em termos financeiros também for bom, eles acompanham. É assim que tem que ser. Luís, só mesmo para terminar, eu tenho aqui um pequeno jogo de perguntas e respostas rápidas. Ou seja, eu faço-te uma pergunta e tu respondes a primeira coisa que te vem à cabeça sobre as experiências que tiveste no estrangeiro. Pode ser? Já fui. Ou seja, dos países em que jogaste fora de Portugal, qual foi aquele em que mais gostaste de viver de forma geral? Indonésia. O país com a melhor gastronomia? Chipre. O clube que representaste no estrangeiro com o melhor estádio a nível de infraestruturas? Baroi. O clube com os melhores adeptos? O Baroi. O melhor jogador com quem jogaste no estrangeiro? Paulo Sérgio. O melhor treinador que tiveste nestas experiências fora? Desculpa, o melhor jogador português no estrangeiro. Não obrigatoriamente português, ou seja, de todos com quem jogaste no estrangeiro, quem foi o melhor? Deixamos o Paulo Sérgio. Lá está, o melhor treinador que tiveste no estrangeiro? O Bicheiro. O melhor adversário contra quem jogaste nestas experiências fora? Pá, agora... Talvez o Lodogoretti. E a nível de jogador mesmo? Jogadores? Sim. Lodogoretti. Mas O Apoel. tinha alguém em concreto que se destacasse? Algum jogador que... No Apoel tinha o Marcinho, tinha... Neste momento não consigo dizer o nome porque está-me a fugir. Tinha no Apoel, tinha no AL Limassol, por exemplo, o Zavider, que era muito bom jogador, muito forte, extremo, muito rápido. Tinha o Manduca, tinha Marcinho, tinha N jogadores bons, tinha brasileiros muito bons no Apoel. Tinha o Amónia, tinha grandes jogadores, excelentes jogadores, também nesse ano. Tinha o Levski, para mim, tinha o extremo que eu apanhei, o Gary Rodrigues. Ok. Gary Rodrigues, muito forte. E só mesmo para terminar, pergunto um país no qual não jogaste e gostavas de ter jogado. Fácil. Premier League. Certíssimo. Hélio, olha... ainda tive lá a experiência no Bristol Rovers. A sério? 15 dias. Tive. Só que era eu e o Zé Vitor. Antes não... Era miúdo. Tinha 18, 19 anos. Okay. Por acaso foi bom porque nós íamos ficar lá e chegamos lá para treinar nas reservas do Bristol Rovers. Entretanto, fizemos um jogo, gostaram de nós, mandaram-nos logo para a equipa principal, em que, entretanto, fizemos um jogo. E no jogo de reservas, apareceu lá uma pessoa do Aston Villa, queriam-nos levar logo para o Aston Villa à experiência. Só que nós, como já tínhamos o protocolo com o Bristol Rovers, fomos para a equipa principal treinar e acabamos por até houve essa hipótese de nós ficarmos, mas entretanto o campeonato ia começar cá de México, mas entretanto não chegaram a acordo em termos financeiros. Eu acho que nessa altura bastava pedir 2 sacos de bolas e cones e estava feito. Hélio, olha, muito obrigado pela tua disponibilidade. Foi um gosto para mim ter-te aqui no Quatro Cantos do Mundo.
Só tenho a que agradecer, Diogo, o vosso trabalho excepcional e agradeço as minhas felicidades também para vocês e espero que se eu aparecer mais vezes aqui é que é bom sinal. Foi um Agora gosto. como treinador. Exatamente. Para quem Obrigado. nos vê, para quem nos ouve, já sabe que nos podem acompanhar nas redes sociais, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, Spotify, e já sabem, viajem connosco.